A história da riqueza do homem. Capítulo 2. Entra em cena o comerciante. Isabela Calic, Luciana Guzmão. Terceiro bebê. Ei, professora, podemos dar uma aula para o senhor hoje? Queremos falar sobre a história do comerciante, só que essa aula vai ser apresentada de uma forma diferente. Começaremos por uma viagem no tempo. Falaremos um pouco sobre o comerciante. Como vocês acham que eles surgiram? Na Idade Média, no feudalismo. No feudalismo, as pessoas começaram a ter um tipo de comércio entre servos e senhores feudais, onde servos prestavam serviço para os seus senhores em troca de proteção e espaço de terra. Ok, vamos lembrar de história. O que mais vocês lembram sobre o comércio naquela época? A sociedade feudal era principalmente rural. Quase todas as pessoas viviam no campo. O trabalho na agricultura era cansativo e os camponeses ficavam com poucos frutos. O comércio era feito por trocas. Os servos produziam seus próprios suprimentos e, quando precisavam de algo, faziam troca dessas mercadorias. O papel da igreja era muito importante. Ela tinha um poder sobre a maioria dos bens, mas não os movimentava. O poder da Igreja Católica deu-se através da sua forte estrutura política e econômica. Essa estrutura tinha como tarefa difundir a fé cristã. Também era responsável pela vida cultural e religiosa. Então o dinheiro não era importante nessa época? Basicamente não, pois tudo era à base de troca, e os servos pagavam aos senhores feudais serviços realizados no filme. Eles não tinham a noção dos valores das coisas e muito menos onde aplicar esse dinheiro. E quando ele passa a ser importante, então? O dinheiro passa a ser importante a partir das cruzadas, que eram movimentos militares de inspiração cristã, que partiram em direção à Terra Santa, Jerusalém. Os cruzados não buscavam apenas favorecer a igreja, porque viam nessas expedições a possibilidade de pilhagem e conquista de novas terras. Como necessitavam de suprimento para completar a viagem no Oriente Médio, ao retornarem para o Ocidente, tinham adquirido novos hábitos de consumo, alimentos e vestuário. Esse processo intensificou a produção para a comercialização, principalmente entre países e reinos distintos. As cruzadas foram vantajosas para todos. O comércio aumentou junto com o crescimento populacional, a igreja divulgando seu evangelho, e os nobres e cavalheiros viam as cruzadas como uma forma de conquistar novas terras e fortunas. Veneza foi uma das cidades que mais cresceu. Por ser uma cidade com canais, ao invés de ruas, o acesso de barcos era maior, e sem contar que esses canais levavam ao Mediterrâneo. Então, o crescimento do comércio lá foi bastante vantajoso. Essas cidades produziam feiras comerciais para a venda das suas mercadorias feitas, como sal, lã, bois, e nisso davam valor a essas mercadorias, importando a eles o ouro. E a partir dessas feiras, o comerciante entra em cena. Obrigada, professor, por deixar a gente dar essa aula. Não esqueça de fazer a chamada, hein?